Oi, boa noite a todos. Começando aqui, aguardando a chegada de vocês para começar esta live onde falaremos das práticas taoístas. Vamos esperar só um minutinho. Desde já agradecendo a presença de vocês. Eu vou me apresentar um pouco para quem não me conhece. Sou Soledad, Sol, a maioria das pessoas me chama Sol, fundadora com Tássia do Tecer Juntas. E neste momento a gente sentiu o chamado para fazermos estes encontros, para podermos dar o que a gente tem de melhor. Eu pratico o taoísmo desde meus 20 anos, considero uma grande bênção na minha vida. Pratico tanto a prática do Tai Chi, do Qigong, como o estudo através de mestres em quem confio muito. Mestre Liu Pailin no começo, mestre Liu Shimin e vários dos seus alunos que também contribuem muito com a minha prática, com o meu entendimento do taoísmo. Ontem a Bruna deu dicas extraordinárias, maravilhosas, que muitas de vocês ouviram, que ajudam o nosso sistema imunológico, ervas, alimentação. E hoje eu vou falar um pouquinho mais dos recursos que o taoísmo pode nos dar neste momento. Porque tem duas epidemias. Uma é o coronavírus, é claro, e a outra é de medo. E eu queria dizer que a gente não tem que se envergonhar por ter medo. O medo está lá, né? A gente tem um campo de medo, tem uma mídia que pode fortemente fazer esse medo crescer em nós, mas é algo que também a gente precisa e pode lidar, pode abordar. Para todos nós, esse momento é de grande aprendizagem, de grande transformação. Nada acontece à toa. Se isso está acontecendo no mundo é porque ali tem aqui, né, neste momento, tem uma grande aprendizagem para todos nós. Interessante que nestes dias que o mundo parou, né, que o mundo está parando, a gente já tem um céu mais limpo, águas mais limpas. A gente já está vendo um ar que se respira melhor e a gente está compreendendo o que é essencial na vida, né? O essencial é contar um com os outros, o essencial é o contato humano, o essencial é a gente estar forte, não só dependente de coisas externas para a nossa saúde. É bom que a gente tenha, claro, um sistema médico, mas é muito bom quando a gente tem um sistema imunológico, tem uma vitalidade e tem ferramentas que nos ajudam a garantir nossa saúde. Eu queria falar primeiro de alguns aspectos emocionais, porque justamente isso neste momento joga bastante, e também baseado na medicina, no taoísmo, na medicina chinesa. A gente tem coronavírus, né, que ele sobretudo afeta o pulmão. Na medicina chinesa, o pulmão é metal. A mãe do pulmão, a mãe do metal é a terra. A terra está relacionada com o vaso pâncreas e com o estômago. Ontem justamente a Bruna falou da alimentação, que é muito importante a gente comer carã, inhame, batata doce, arroz também, são alimentos que fazem muito bem para a nossa terra. Cada elemento na medicina chinesa, na medicina tem 5 elementos que estão ligados aos órgãos e que estão ligados às emoções. A mãe do pulmão, a mãe do metal é a terra, e a terra está ligada com uma emoção, com um estado no seu aspecto negativo e outro estado no seu aspecto positivo. O estado no aspecto negativo é a preocupação. Então, muita preocupação, excesso de pensamentos
cria um enfraquecimento da nossa terra. E se nossa terra está fraca, se a mãe está fraca, o filho está fraco, não tem força para alimentar o filho. Então a gente cuida do nosso metal, a gente cuida do nosso pulmão, cuidando da mãe. Muito pensamento, muita atividade mental enfraquece e uma alimentação errada. Então a gente precisa muito cuidar da alimentação, mas também dos nossos pensamentos. Agora, claro que não é fácil parar de pensar em algo que o tempo todo está sendo falado, o tempo todo está vindo, né? Por todos os meios. Então a cabeça fica de muitas pessoas, e quem já tem uma terra muito esgotada fica ainda mais ruminante. Algumas coisas que nos ajudam a lidar com esse excesso de pensamento, com esse excesso de preocupação. Nos ajuda, por exemplo, cantar. Cantar é algo que alivia a nossa mente. Falar mantras. Por que em muitas tradições a gente fala mantras? Porque quando você está falando mantras, a mente está esvaziando. Então você pode escolher quais são os mantras que você vai usar. Podem ser mantras de diferentes tradições, podem ser mantras tibetanos, mantras hinduístas, as próprias orações católicas, cristãs, elas são como mantras. Então eu recomendo muito que nesse momento a gente se apoie nesses mantras. Podem ser ditos, podem ser cantados. Quando a gente fala o mantra Om, por exemplo, e repite ele muitas vezes, a gente está esvaziando a nossa mente. E tem músicas que também, quando a gente canta, são como mantras. Tem músicas que têm algumas falas muito positivas. Isso ajuda a limpar, a liberar a nossa mente dessa preocupação que desgasta a terra e que já não nutre o nosso pulmão, que a gente vai precisar ter forte neste momento. A gente vai precisar ter ele forte porque a gente entrou no outono, e outono é uma estação onde a gente tende a ter questões pulmonares, independente do coronavírus, é no pulmão que a gente tem questões pulmonares. Então, é no outono que a gente precisa muito fortalecer o nosso metal, o nosso pulmão, e pela mãe a gente já faz isso. Então, pela mãe, alimentação saudável, cereais, legumes, verduras. Eu aconselho muito a diminuir o consumo de glúten e de açúcar. Muito, muito, muito. O glúten, o açúcar e a lactose, o leite, provocam muita inflamação. E o elemento metal, ele compreende o pulmão e o intestino grosso. Então, a gente tem que cuidar especialmente do nosso pulmão e do nosso intestino grosso. Do nosso intestino, ele tem que ter um bom funcionamento. Alimentos, o glúten, né, o pão, o queijo, a pizza, por exemplo. A pizza é um terror no nosso sistema digestivo, no nosso intestino. As pastas, né, que todo mundo gosta de pôr o queijo, parmesão. Nesse momento que a gente pode ir em direção de um autocuidado, de uma saúde natural, eu diria fortemente evitar. Então a gente cuida da nossa terra, cuida de ter esse recurso de mantras, meditações, orações, cantos, para limpar a nossa mente. E aí aparece o aspecto positivo do elemento terra. O aspecto positivo do elemento terra é a confiança, a fé. Então, todos os atos de fé e tudo aquilo que nos ajuda a confiar, leituras positivas, encontros como este, a gente está promovendo estes encontros, a gente sabe que outros grupos estão apostando nisso, tudo aquilo que nos leva a confiar nos ajuda a manter a nossa terra firme e forte. E essa terra vai ajudar o nosso metal, que é o nosso pulmão, que pode vir a ser atacado nesta época. Então, essa seria a primeira recomendação. Para algumas de vocês,
a via da medicina mais natural, mais orgânica, talvez já faz parte da vida de vocês. Para algumas de vocês, talvez não. Eu vou contar um pouquinho da minha história nesse sentido, estimulando e até dando um exemplo de como essa saúde mais natural, ela nos fortalece muito, ela é muito benéfica. Eu cresci dentro de uma família onde minha mãe era fisioterapeuta e trabalhava em hospitais, então eu cresci no meio médico, no meio hospitalar. Os amigos da minha mãe, as pessoas com quem eu convivia, eram sempre muito médicos. E minha mãe confiava muito nos médicos. E ela era uma pessoa que tomava remédios. Eu tinha uma avó que não, que ela, quando a gente tinha dor de cabeça, dor de estômago, ela era espanhola, então dava chá de manzanilla, chá de camomila. E eu lembro muito, né, desses chazinhos, como era gostoso tomar eles na minha infância. Mas aí também tinha esse outro lado médico. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha várias doenças, mais de ser uma pessoa muito nervosa. Com 20 anos eu era muito nervosa, então eu tinha enxaqueca, eu tinha gastrite, eu tinha eczema, eu tinha cólicas menstruais muito fortes e eu usava o que eu conhecia, que eram os médicos normais. E eu me medicava, né, tomava o que eles me davam, só que eu percebia que eu não melhorava, que os meus sintomas eles ficavam apenas, paravam, né, enquanto eu tomava o medicamento, mas eles não iam embora, as crises de enxaqueca voltavam. E eu pude ver que minha mãe, por exemplo, ela tinha enxaqueca e a vida inteira tinha tomado remédio. Então, para mim ficou claro que ela tomava um remédio, mas isso não curava a enxaqueca estava lá. Ele só lidava com o sintoma. E foi aí que eu comecei minhas práticas naturais. Eu conheci o taoísmo, eu conheci a alimentação macrobiótica na época, eu mudei minha forma de me alimentar, eu aprendi a respirar. E desde então a minha medicina tem sido essa. Eu não tomo nada para dor de cabeça. Depois de 2 anos trabalhando, né, com alimentação, com respiração, eu não tive mais enxaquecas. Então eu tenho experiência de ter cura da enxaqueca, de não ser um problema como geralmente é para a maioria das pessoas que têm enxaqueca. Então eu tenho anos onde eu escuto meu corpo, eu fortaleço meu corpo e eu uso tudo aquilo que é mais natural, chás, alimentos e atividade física, né, para manter a minha saúde. E grande parte vem desse conhecimento da medicina chinesa, por isso que eu gosto muito de compartilhar. Então, eu falei da Terra, agora eu vou falar exatamente do que a gente está lidando quando a gente está falando do coronavírus. O corona ele afeta principalmente o pulmão, que é o elemento metal, e o pulmão ele está ligado com a emoção de tristeza. Também tem a ver com nossos hábitos, né? Tem pessoas que elas fumam e isso pode ser um grande pode ser bastante prejudicial nessa época. Então, a gente precisa cuidar do nosso pulmão, que trabalha junto com o intestino grosso. O que vai ser muito importante nessa época? Sabermos respirar, exercícios respiratórios, pranayamas. Na linha do yoga, a gente tem os pranayamas. Na medicina taoísta, nas práticas taoístas, também tem formas de trabalhar com a respiração. Eu vou ensinar uma forma muito simples, mas muito benéfica da gente já estar trabalhando com a nossa respiração. A gente tem nessa época um benefício que é do tempo. Nós estamos em casa. A maioria de nós está em casa. Então também aqui tem uma grande oportunidade. O taoísmo diz que quando tem uma grande desgraça, tem uma grande sorte também. Então, nesse momento, tem grandes sortes, grandes coisas maravilhosas aparecendo. Uma dessas é o tempo. É o tempo da gente aprender a se alimentar, a cozinhar, fazer nossa comida. Muitos de vocês sempre trabalham, me comiam fora. Agora vocês vão poder conhecer
entender melhor como o corpo de vocês funciona. A gente vai ter tempo para práticas energéticas espirituais, a gente vai ter tempo para leituras. Ontem a Bruna falou de rotina, que nessa época, especialmente para o nosso lado emocional, psicológico, é muito importante a gente ter rotinas. Rotinas energéticas, rotinas de saúde, rotinas de práticas vão nos ajudar muito, muito, muito. E a gente, de alguma forma, pode fazer algo que é um privilégio das pessoas que foram morar em ashram, que é ter um retiro, né? Também a gente pode olhar para dessa forma. A gente vai... Os lamas, por exemplo, eles ficam 3 anos em retiro, 3 anos sozinhos, 3 anos, 3 meses, 3 semanas. A gente não vai ficar 3 anos, a gente vai ficar 2 meses, 1 mês, aproximadamente, num retiro. A gente pode transformar ele na nossa caverna, na nossa experiência profundamente de autoconhecimento e de práticas espirituais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu às vezes reclamo porque eu tenho bastante atividade e eu gosto. Por muitos anos eu tive 3 horas de prática matinal espiritual. Eu vinha sentindo falta dessa prática e agora, de certa forma, eu estou podendo retomar. Hoje de manhã eu já fiz 2 horas e meia de prática energética, física, espiritual e foi muito gostoso, foi muito bom. E dessas práticas que eu vou estar falando agora, que eu vou estar falando hoje. Então, essa da respiração. A respiração que eu vou dar é a respiração mais simples que tem no mundo, mas ela já é muito boa. Respiração abdominal, né? A maioria de vocês talvez saiba fazer. Quem não sabe fazer, a respiração abdominal é algo que eu não gosto de fazer forçado. No taoísmo, nada é forçado. Tem algumas práticas onde as respirações são... No taoísmo não, tudo é muito natural, nada é forçado. Então, a gente faz uma respiração abdominal, onde com suavidade a gente percebe que quando a gente inala, o nosso ventre se expande, quando a gente exala, o ventre se contrai. Ou o primeiro ventre se contrai e daí naturalmente, porque o diafragma sobe, o ar sai. Então, a gente chega nessa respiração que vai nos ajudar nesse processo todo, porque os medos estão ligados ao pulmão. A maioria dos ataques de pânico, e isso tem sido feitos estudos, estão ligados a questões de pulmão. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, quando a gente tem pânico, a respiração fica aqui. Por isso, a respiração plena, até embaixo, até o ventre, ela é fundamental também, além de fortalecer o pulmão, ela nos permite ter uma estabilidade emocional e não entrar numa crise de ansiedade. Então, essa respiração abdominal nós vamos fazer 3 vezes ao dia. E de que maneira? Deitados, a gente deita, a gente deixa o corpo reto, numa posição, num lugar bem confortável, de preferência num momento em que ninguém vai nos interromper. E a gente vai fazer 24 respirações abdominais. É muito bom se a gente põe a mão no umbigo, a mão esquerda em cima do umbigo, a mão direita em cima da mão esquerda. Porque aí, ao mesmo tempo, a gente vai estar com a mão no nosso centro energético. O umbigo é o lugar de união do céu e da terra, é um lugar de união da energia. No taoísmo, a gente sabe que a gente mantém a saúde, mantendo a nossa energia unida na região do umbigo. Então, a gente, além de estar fazendo a respiração, a gente vai estar com a mão unida nessa região do umbigo, respirando 24 respirações. Tem 2 horários que é muito bom a gente fazer essa respiração. Então, tem 2 horários que eu recomendo e o terceiro eu deixo a critério de vocês. Então, um horário é das 11 da manhã a 1 da tarde. Esse é o horário do coração. O taoísmo mapeou há muito tempo os horários nos quais os nossos órgãos funcionam.
Cada 2 horas tem uma mudança de circulação da energia de um órgão para o outro. E a Bruna ontem falou, esse é um conhecimento que eu não tinha, ela é médica, que o prêmio Nobel de uns 3, 4 anos atrás foi para uma equipe de médicos que mapeou os horários do nosso corpo e eles são correspondentes àquele mapa que a medicina chinesa tem há 3.000 anos. Então, das 11 horas a 1 da tarde é o horário do coração. É um horário no qual a gente deve estar sereno. Não é um horário para atividade física intensa. É um horário para a gente estar calmo, para a gente não se alterar também emocionalmente. O coração, na medicina chinesa, está ligado com a nossa mente, o nosso espírito. Os problemas psiquiátricos, por exemplo, na medicina chinesa, a origem está no espírito, está no coração, não está na mente. Então, é um horário de serenidade. E é nesse horário, em qualquer momento, entre 11 e 1 da tarde, que a gente deita e faz a respiração, essas 24 respirações. O outro horário é das 5 às 7 da tarde, horário da nossa energia renal. A energia renal é a fonte da vida e muitas pessoas têm um soninho nessa hora. Não é à toa que vem esse soninho, porque é um horário no qual a gente tem a possibilidade de restaurar a nossa energia. Então, as orientações que eu estou dando é no sentido da gente dar o máximo de energia para o nosso corpo, aproveitar as horas dele, aproveitar os recursos dele. Ontem a Bruna falou de ervas, de plantas. Hoje eu estou falando de práticas que usam o nosso próprio recurso. Essa respiração, ela nos dá vitalidade. Eu fiz em momentos da minha vida que eu estava muito fragilizada, né? Por exemplo, em 2017 eu tive uma situação de muito estresse que me fragilizou muito. Irmã doente, mãe doente, eu tive que mudar de casa 2 vezes no mesmo mês. A minha casa, da minha mãe, minha vitalidade estava a 0. E ali eu fazia 2 vezes ao dia, fui recuperando eu ia recuperando a minha vitalidade. Então, isso é muito importante. Dormir cedo. 10 horas a gente começa a desligar do mundo, começar a colocar luzes amarelas em casa, desliga da internet, começa a pôr uma música clássica, um incenso, porque isso vai nos encaminhando para esse sono que às 23 horas a gente deve estar na cama já dormindo, porque também é um horário no qual nosso corpo repõe a energia. Então, esse exercício, né, e esses horários são importantes. Como a gente vai cuidar do nosso pulmão, é muito bom também que a gente faça essa respiração, que a gente tenha aberto as janelas em casa antes, que a gente esteja que esteja oxigenado. A gente precisa se oxigenar muito bem nesta época, neste momento, tanto pela época do ano, como pela doença que está aí vindo nos atacar, que está ligado aos pulmões. Para os pulmões, também é muito interessante que não é só a respiração que ajuda os pulmões, é muito importante o movimento. E muitos de nós, né, eu percebi, por exemplo, que nessa primeira semana de quarentena, né, de autorretiro, eu fiquei muito tempo na internet. Eu tinha que resolver muitas coisas, mudar horários, falar com pessoas, mas isso deixa meu corpo mais imóvel. O pulmão precisa de mobilidade, algo que nos faz muito, muito, muito mal é a imobilidade. Então, grandes horas, muitas horas sentadas diante da internet também nos fazem mal por causa disso. O pulmão ele precisa de movimento. Tem um movimento muito simples que eu vou ensinar agora para vocês, para a gente estar fazendo agora diariamente. Então, eu estou ensinando movimentos simples, mas isso daqui são linhas também para vocês desenvolverem com os recursos que vocês têm. Por exemplo, pranayamas. Eu dei um pranayama básico, mas vocês podem usar outros pranayamas que vocês conhecem, de outras linhagens. Eu só não recomendo nada que seja muito forçado, né? Como eu disse, aquelas respirações, coisas
que esgotam a nossa energia. Isso eu não recomendo. Agora, por exemplo, dos pranayamas da yoga, esse de sol e lua, no qual a gente inala por uma narina, exala pela outra, inala, e aí vai trocando, que são também suaves, ou a respiração sorra, na qual você inala e faz sorra lentamente, eu recomendo muito. Só as que são forçadas que eu não recomendo. Agora, eu vou mostrar os movimentos que são bons para o pulmão. Baseado nesses movimentos, vocês podem conhecer outros movimentos também que vocês podem olhar. E aí, de novo, o que eu não recomendo? Eu não recomendo nada muito duro, nada muito rápido. Porque quando a gente trabalha com a energia, é muito importante que tenha uma lentidão. Porque a gente não está trabalhando com músculo, nem com articulação somente. A gente trabalha também com os nossos canais, com os meridianos. Por isso que os movimentos eles são lentos, para que haja o tempo do meridiano se abrir e da energia circular pelo meridiano. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu vou demonstrar um pouquinho um exercício que a gente faz, por exemplo, numa ginástica, né? A gente pode fazer esse exercício. Essa velocidade, eu só estou trabalhando com a parte mais física. No taoísmo, a gente vai trabalhar com uma lentidão. Então, a gente alonga, mantém, sente a abertura das costelas e volta. E faz de novo, com lentidão. Então, essa lentidão é importante. Agora, movimento para pulmão que eu vou mostrar agora. Eu estou sentada com as pernas cruzadas. Eu coloco as minhas mãos em cima dos joelhos e eu vou fazer este movimento. A mão esquerda está aqui na região do meu rim. Polegar direito para frente. Mão direita apoiada no meu joelho. E eu vou fazer um movimento de circular de 8 a 12 vezes. Então, com isso, eu estou trazendo uma circulação para o meu pulmão, que nesse momento é muito importante. Fiz 12 vezes para um lado, vou fazer 12 vezes para o outro lado. Terminei as 12 vezes, ponho as duas mãos em cima dos joelhos e aí eu vou fazer alternadamente. Joelho direito, ombro direito, ombro esquerdo. Também 12 vezes. E depois eu vou colocar as minhas mãos na região dos rins e eu vou fazer o mesmo movimento ao mesmo tempo que eu estou massageando meus rins. Então, depois eu vou falar dos rins, né, porque os rins também são muito importantes nesse processo. Então, é um movimento super simples para a gente fazer 1, 2, 3 vezes ao dia também. Eu diria que os principais movimentos para o pulmão seriam esses: a respiração de 24 respirações abdominais, com a mão na barriga, além do mais traz uma serenidade extraordinária, e esse movimento dos pulmões. Como foi dito ontem, chá de anis é muito bom. Eu ferver 10 minutos e tomar, ele é contra viroses, né, contra vírus. E alguns alimentos também para o pulmão podem ser alguns alimentos mais picantes. Não muito picante porque gera muito calor, mas um pouco picantes. A cebola, né, o picante da hortelã. Isso para vocês terem uma noção como é sutil o picante que a gente coloca. Porque a gente está acostumado com sabores muito extremos. Não são extremos, tá? Então, hortelã nesse momento, gengibre, mas também não pode exagerar porque gera muito calor, que é algo que foi explicado ontem. Pranayamas, abrir as janelas. Eu recomendo para quem puder, nesse momento, mesmo de isolamento, sair para andar
30 minutos por dia, pelo menos. 30 minutos a 1 hora. E quando sai, claro, sai se você puder sair sem tocar em nada nem ninguém, né? E fica numa distância com as pessoas. Caminhar também é muito importante, vai fazer a nossa oxigenação, que vai manter os nossos pulmões fortes. A gente precisa de pulmões fortes. Precisamos de intestinos fortes também, porque eles trabalham juntos. Então, tiramos o glúten, ou muito pouco consumo de glúten, 10% do que a gente consumia antes, por exemplo. Substitui o pão por inhame de manhã, por panqueca de aveia com banana e ovo, por exemplo, que é uma delícia. A gente pega aveia bem pequenininha, pedaços pequenos, né, da aveia, põe uma banana amassada, põe um ovo e faz uma panqueca, é delicioso. A tapioca, a crepioca. Eu gosto muito de inhame de raízes de manhã também. Então, isso nos ajuda a irmos tirando o glúten da nossa vida. Eu uso macarrão de arroz também, se encontra nos lugares onde tem produtos chineses, muito supermercado tem hoje em dia. Eu adoro macarrão de arroz, ainda por cima. Ele é super rápido de fazer, nem precisa ferver. Flocos de aveia também é ótimo, aveia, chia, né? A chia, eu não uso a chia seca, eu sempre uso a chia umidificada. O que ataca o pulmão é a secura, então a gente também precisa controlar que o nosso espaço esteja umidificado, porque especialmente a secura é um grande ataque ao nosso pulmão. Então, esses cuidados. Agora, para que o intestino funcione, não é só alimentação, a gente precisa movimentar o nosso corpo. E a gente precisa movimentar essa parte inferior do corpo. Se a gente fica sentado o tempo todo no computador, se passa horas sentados ou deitados, a gente vai debilitar muito o nosso corpo. E nesse momento, especialmente, o melhor é que a gente tenha autonomia, que a gente não precise de médico, que a gente não precise ir para o hospital, que a gente não precise fazer parte de quem contribui para o colapso do sistema médico. A gente precisa deixar os médicos livres para eles tratarem de quem realmente precisa. O máximo que a gente puder cuidar da nossa saúde, dar conta da nossa saúde dessas formas naturais, é o melhor, com as plantas, com a alimentação, com o movimento. Então, intestino, a gente precisa movimentar a nossa parte inferior. Caminhar, por isso é muito importante. E vai precavido mesmo, vai com uma bolsa de plástico para segurar as maçanetas. Hoje em dia ninguém parece louco porque faz essas coisas. Hoje em dia é louco quem não faz isso. E eu sempre digo, não é porque a gente tem que temer por nós. A maioria de nós não vai ter nada, mas a gente não pode ser um agente de contágio. E também melhor que esteja pronto, que se a gente vai pegar, né? E 80% da população vai ter coronavírus, então também tem muito medo da gente pegar, mas a gente vai pegar, a maioria de nós vai pegar. E isso vai fazer parte da população da humanidade ficar imunizada e que isso não volte a ser um terror no futuro. Então, a gente vai pegar, então que a gente pegue as formas mais brandas, né? As formas mais suaves ou, inclusive, assintomáticas. E para isso a gente precisa de um sistema imunológico forte, de um organismo forte. Então, caminhar é uma maneira da gente manter a nossa parte inferior do corpo em movimento, que ajuda os movimentos do intestino. A gente precisa ter não só alimentação, mas movimentação. E aí eu vou falar do filho do metal. O filho do metal é a água. Eu falei que a terra é a mãe, filho é o metal, só que o metal é mãe da água. A água está ligada a rim, está ligada à bexiga. E a emoção que está relacionada com a água é a emoção de medo. Então, tem muita gente nesse momento que está
tanto com a mãe como com o filho, muito comprometidos, porque está se preocupando, e está com medo. E o metal está no meio da mãe e do filho, sem receber energia da mãe, por causa da preocupação, e sendo sugado pelo filho que está precisando de muito cuidado. Porque quando a gente tem muito medo, a gente está desgastando a água e está puxando a energia do metal. Então a gente tem que cuidar da mãe e do filho para que o metal possa estar no seu lugar inteiro, para estar forte. A gente precisa cuidar do nosso medo, a gente precisa cuidar dos nossos rins, da nossa água. É muito interessante que a emoção, porque, como eu disse, cada elemento tem um estado, tem uma emoção. Da terra é preocupação e, no aspecto positivo, a confiança, a fé. Então, também grupos de oração. Grupos de oração nesse momento são muito importantes. Coletivo, sozinho em casa. Agora, do elemento água, do rim. A gente tem o medo como estado e a sabedoria. Então, sabedoria, ela é um grande apoio para a gente vencer o medo. E o que é a sabedoria? Por exemplo, no nível básico, é a gente ter discernimento do que vai ler. A gente precisa estar informado, mas a gente vai ler das melhores fontes. A gente não vai ficar lendo daquele monte de áudios, daquele monte de textos que chegam, de que não sei quem, não sei onde descobriu que, ou não sei quem disse que todo mundo vai morrer. Não é de lá que a gente vai ler. A gente vai escolher fontes muito boas, porque isso é sabedoria. A gente não vai ficar cego, não vou saber de nada. Não, a gente vai saber, mas a gente vai saber bem sabido. Então, esse é um lugar. E o outro lugar é a sabedoria, é que nesse momento também a gente é chamado para entender o que é a vida, o que é a saúde, por que nós existimos, qual que é o sentido da existência. Eu tenho, nesse momento, pensado muito na história de Buda, né? Não sei se todo mundo conhece a história de Buda, mas Buda, ele cresceu isolado numa bolha. Os pais queriam o melhor para ele, então ele cresceu dentro das paredes de um palácio, sem saber nada sobre as dores do mundo, sem conhecer a dor, pensando que todo mundo era jovem, que todo mundo era maravilhoso, que tudo era um mundo sem sofrimentos, sem desafios também, né? Tudo dado, tudo em abundância, mas ele pressente que tem alguma coisa para além dos muros do palácio, e ele fala ao pai, ele já é adulto, e ele fala ao pai que ele quer conhecer o que existe para além dos muros. E o pai organiza para que ele vá para além dos muros, mas prepara para que a cidade que estava além dos muros também estivesse bela e não tivesse nada. Mas ele sai, né, e a cidade o recebe em festa, belíssima, são pessoas jovens, saudáveis e felizes. Só que ele, agora eu não me lembro muito bem se ele se perde ou se ele quer sair daquele caminho que o pai tinha lhe dado, e nesse caminho que ele faz fora do que lhe foi dado, ele se encontra com a morte, com a pobreza, com a velhice, com a doença, ou seja, com a dor. E algo que ele nunca tinha visto. E a partir desse momento ele abandona o palácio e ele vai descobrir o sentido da vida. Ele vai em busca do sentido da vida. E ele encontra o sentido da vida. E ele se transforma em Buda. E ele se realiza
e ele deixa um ensinamento, e ele abre as portas para a iluminação de muitas pessoas que também encontraram o sentido. E de certa maneira, nesse momento se abre a via de Buda. Algumas pessoas viviam numa bolha, né, pensando que tinham controle de tudo e que as coisas ruins acontecem com os outros, né? As guerras são na Síria, a pobreza é na África, é na favela, onde a gente não vive, a morte é dos avós. A gente vivia nesse mundo protegido e de repente a gente se depara com que tudo isso faz parte da vida. A doença, a dor, a velhice, a morte faz parte da vida. E que a gente não tem controle. E que a gente precisa entender o significado da vida para estar livre do sofrimento. Então, a gente é empurrado e pode ir pela via da sabedoria. Porque o medo nos abre também essa porta. Ou a gente vai morrer de medo e a gente vai ficar em casa em pânico e tudo bem. A gente não tem que se culpar de nada, né? Ou não, porque todo mundo, mesmo se a gente vai na via do pânico, quem teve pânico sabe que isso lhe deu um grande ensinamento. Quem superou o pânico sabe que o pânico foi uma via para chegar a grandes compreensões da vida. Então, talvez primeiro venha o pânico, tudo bem, mas em algum momento vai vir a sabedoria, e o mais rápido que vier a sabedoria, melhor. Então, a sabedoria de entender o sentido da vida, entender a impermanência das coisas, entender qual que é a beleza da vida dentro da impermanência, que mesmo que nada seja permanente, nada esteja no nosso controle, ainda assim a vida é maravilhosa. Então, qual que é a maravilha da vida? E as coisas práticas, né? A sabedoria de saber se alimentar, saber se cuidar, a sabedoria de ter fontes corretas de conhecimento e não ficar lendo qualquer bobagem que cai nas nossas mãos, né? Então é isso, a gente vai cuidar do nosso rim dessa forma e a gente vai cuidar do nosso rim, cuidar do medo, né? A gente também vai cuidar fisicamente, então fisicamente a gente vai comer feijão preto, feijão azul, que a gente vai comer raízes profundas, bardana, cenoura, nabo, coisas que os orientais comem muito porque eles tonificam nosso rim, mantém também, através do alimento, a força desses órgãos. E a gente vai manter, assim como a gente precisa do movimento, né, para o nosso intestino, também para os rins a gente precisa do movimento. A gente não pode manter essa parte baixa do corpo parada, estagnada. Fazer círculos, né? A gente põe a mão na cintura e faz círculos várias vezes ao dia, 1, 2 vezes ao dia. Dança do ventre, maravilhosa nesse momento, quem conhece, quem tem esse recurso. Hoje em dia também temos muita gente oferecendo, aqui mesmo vai ter uma live com movimentos de dança oriental. É uma forma gostosa, bem-humorada, a gente põe música e vai mexendo o quadril, vai fazendo oitos, vai fazendo vários movimentos com o quadril, isso vai manter essa região nossa viva. E a gente também aquece nossas mãos, a gente conta 24, aquecendo nossas mãos, aquece as mãos, e depois 24 movimentos de aquecer nossos rins, subindo e descendo as nossas mãos, ali na região dos rins, ao lado da coluna, e deixa as mãos ali em cima dos rins. Deixa por 1 minuto as mãos em cima dos rins, aquecendo. E assim o nosso rim, que nos dá longevidade, que nos mantém fortes diante do medo, vão nos sustentar. E aí a gente dá força para o nosso metal, para o nosso pulmão. E eu disse que a emoção, que todo elemento tem o aspecto positivo e o aspecto negativo, né, da emoção de cada um. O pulmão é a justiça, é a tristeza no aspecto negativo, mas no lado positivo é a justiça.
Então, de alguma forma, é a compreensão de que tudo que acontece é justo. Por exemplo, se eu fico agora revoltada, não, porque isso está acontecendo, isso não deveria acontecer, isso é uma injustiça que aconteça, eu estou danificando o meu mental. É importante entender, para quem conhece o tarô, é a carta da justiça. A justiça, ela é implacável, acontece o que tem que acontecer. Não somos nós que estamos no comando. A vida faz aquilo que é justo. A justiça se manifesta. A gente não pode saber o que é bom ou o que é ruim, né? Todos nós estamos percebendo quanta aprendizagem o Ocidente está tendo com tudo isso. A gente está entendendo o que é ficar trancado em casa, a gente está entendendo o que é não ter um sistema de saúde, a gente está tendo uma pequena compreensão do que é ter pais com crianças em casa, sendo bombardeados dia e noite, né? Como aconteceu com muitas pessoas. A gente está tendo uma pequena compreensão do que é o risco de não ter alimentos, de não ter o que precisamos. Então, a gente está tendo uma percepção do que a gente está fazendo com as espécies, inúmeras espécies que estão sendo dizimadas por causa de nós. Então, tem uma justiça ali. Eu vou estar olhando algumas perguntas que algumas pessoas fizeram. Obrigada pelas palavras de vocês, pelo apoio de vocês. As perguntas, algumas somem, então talvez você não está dando para responder, né, as perguntas, mas na medida que vocês forem fazendo pelo Terceiro Juntas, a gente vai estar tentando responder. Tá? Então, eu acho que isso é mais importante. Eu não sinto que eu tenha que me expandir muito mais. Cuidar dos pulmões, oxigenação, movimento fundamental. Fé, confiança, mantras, orações, Theta Healing. A Jana vai dar um encontro para nós sobre Theta Healing, que vai também nos ajudar a limpar crenças. A yoga pode nos ajudar, o taoísmo, pranayamas, alimentação, esse contato amoroso entre a gente, tá? E também podem escrever para gente, para que eu possa também estar respondendo na medida do possível. Muito obrigada por esse apoio, por essas palavras lindas que eu estou vendo aqui, esse monte de coração, é uma delícia. Muito amor para vocês. E a gente vai atravessar isso e a gente vai estar numa nova humanidade. Isso aqui a gente está no meio de um evento histórico. A gente está fazendo história. A gente vai descobrir vias para viver de forma mais harmoniosa com tudo isso que está acontecendo. Ela vai estar gravada. E vamos ter todo dia lives aqui. É a nossa forma de contribuir. E agradeço muito a todas as mulheres que vão estar participando das lives que a gente chamou e elas rapidamente falaram: eu dou, eu proponho esse tema. Muito obrigada.